Olá, estamos iniciando mais uma videoaula de ciências e o tema dessa videoaula é Sistema Nervoso. A gente vai entender um pouquinho como é que funciona, como é que ele comunica, como é que ele está estruturado e organizado em partes, ok? Então vamos dar sequência ao conteúdo. Primeiro, o sistema nervoso ele tem a função de enviar impulsos nervosos, né? Então, o sistema nervoso é feito de tecido nervoso, que é feita de neurônios, células nervosas. E esses neurônios eles têm a função de enviar informações, perceber, também enviar e receber informações e gerar alguma resposta, algum estímulo a essa informação que ele está recebendo. Não basta ele receber informação e tá, recebi, deu. Ele vai gerar alguma resposta, ele vai gerar algum estímulo em cima daquela informação que ele está recebendo. E o sistema nervoso ele é dividido em duas grandes partes, o central e o periférico. O central ele tem esse nome porque são os órgãos que ficam no centro do nosso corpo. E ele é o principal, além de ali onde a gente vai encontrar o principal centro de controle que vai elaborar as respostas, os estímulos. Também nós temos a medula espinhal, que tem a função de também enviar mensagens para o nosso corpo, conforme a gente vai ver na próxima imagem. E já o periférico tem esse nome porque são os órgãos que ficam nos lados do nosso corpo. Ele não fica na parte central, ele se espalha por todo o nosso corpo. Por isso que ele tem nome de periférico, porque ele vai para os cantos, para as margens do nosso corpo. Então, quem faz parte do sistema nervoso central? O sistema nervoso central, ele faz parte dele o encéfalo e a medula espinhal. Aqui está o cérebro, mas é porque o cérebro ele é uma partezinha apenas do encéfalo. Eu já vou explicar isso para vocês para ficar mais claro. Mas o sistema nervoso central ele é dividido em cérebro e medula espinhal. O cérebro, o encéfalo, onde está o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, etc., ele tem a função de elaborar estímulos e respostas para as informações que chegam até ele. Então, exemplo, você acabou de levar um susto, né? O que vai gerar um estímulo? A tua resposta em cima daquele susto, quem vai elaborar, quem vai gerar isso é o encéfalo, tá? Então, o nervoso central ele vai gerar respostas e estímulos para a informação que ele recebe. E já o periférico, né, são os gânglios e os nervos que têm a função de transmitir essa informação por todo o seu corpo. E é legal que o sistema nervoso ele está conectado com os outros sistemas. Então, para o teu sistema respiratório funcionar, o circulatório, o sistema muscular, todos os sistemas do teu corpo dependem do sistema nervoso. Se tiver algum problema com o seu sistema nervoso, automaticamente ele vai afetar os outros sistemas do seu corpo também, ok? Então, o sistema nervoso, os outros sistemas dependem muito desse sistema nervoso funcionar corretamente, ok? Lembra que eu falei do cérebro, né? Porque o cérebro, na verdade, o sistema nervoso central, ele é dividido em medula espinhal, que está na nossa coluna vertebral, e dividido em encéfalo, que é toda essa massa cinzenta que nós temos dentro do crânio, tá? Só que essa massa cinzenta, ela pode ser dividida em três grandes partes, e cada parte tem sua subdivisão, mas esse não é o foco do estudo agora, tá? Então, quais são as três principais partes do encéfalo? O cérebro, que é toda essa parte grande, né? 70% do encéfalo, ele é do cérebro, tá? Então, o cérebro é aquela parte que vai fazer os pensamentos, vai fazer parte também de alguns sentidos do nosso corpo, então visão, olfato, tudo isso. Quem vai gerar a resposta, quem vai interpretar essas informações é o cérebro, tá? Aí, atrás do cérebro, mais aqui atrás, nós temos o que a gente encontra de cerebelo. Tá? O cerebelo é essa parte marrom aqui, ó, tá? Que se encontra atrás do cérebro. Ele também tem uma função muito importante no nosso corpo. Tá? O cerebelo ele fica responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Né? Para a gente não ficar caindo direto, ter o senso de equilíbrio, de postura. Quem vai decidir organizar isso é o cerebelo. E já o tronco encefálico, ele tem a função de movimentos involuntários. Então, a tosse,
O espirro, que não é uma coisa que você controla, é uma coisa que sai automático, né? Então, esse negócio de sistema involuntário, né? Batimento cardíaco, a respiração, quem vai comandar essas informações e gerar um estímulo em cima disso é o tronco encefálico. Então, o cérebro, a grande parte dele, a gente controla, né? Ou não, né? Os sentimentos, emoções, às vezes sai um pouco do nosso controle. O tronco encefálico é responsável pela questão involuntária, os movimentos involuntários do corpo, e o cerebelo pela questão do equilíbrio, postura, né? Ficar em pé, sentado, ter o senso de equilíbrio, quem define isso é o cerebelo, ok? E tudo isso faz parte do encéfalo, que é a massa cinzenta que nós temos no nosso corpo. E vale ressaltar também que o tronco encefálico, essa parte aqui de baixo, tá? Que tem toda essa parte aqui, ó, cinzinha, amarela e azul, ele vai estar conectado com a medula espinhal. Então, além de eles ter suas funções específicas, eles vão pegar toda essa informação que o cérebro produziu, o encéfalo produziu, e ele vai passar lá para a medula espinhal, que tem a função de distribuir essa informação por todo o nosso corpo através dos nervos. Próxima imagem. Aqui, ó. Então, como é que está o sistema nervoso central? Né? O cérebro, tronco encefálico, cerebelo e a medula espinhal, tá? Que vai passar essa informação que está na nossa coluna vertebral, está interligado ali, e vai passar essa informação para os nervos do nosso corpo. Como é que funciona o periférico? Chegou na medula espinhal, né? Essa medula espinhal ela vai passar para os nervos que fazem parte do periférico. E como é que ele funciona? Então, o sistema nervoso periférico ele estabelece uma comunicação entre o sistema nervoso central e o resto do nosso corpo, tá? Então, ele vai ter uma comunicação entre o que o central decide, o que o encéfalo decide e envia para a medula espinhal, ele vai se comunicar, né? Vai pegar essa informação e levar por todo o nosso corpo. Então, é uma comunicação, tá? E o sistema nervoso periférico ele pode ser dividido em dois grupos, o somático e o autônomo. O somático é aquele que a gente tem controle. A gente consegue comandar e controlar esses movimentos. Tá? Então, recebe, processa informação da pele, músculos e olhos. Né? Eu quero que meu olho olhe para o lado, né? Que minha pupila, que toda a estrutura de divisão do meu olho, ele olhe para o lado esquerdo. Né? É uma coisa que eu tenho controle. Eu quero que minha mão abra e fique abrindo e fechando, contraindo e relaxando os músculos. É uma coisa que eu controlo. Então, tudo aquilo que eu tenho controle, que envolve o sistema nervoso, faz parte do sistema nervoso somático. Tá? Então, são os músculos do nosso corpo, boa parte. Né? Eu falar, minha língua mexer, o lábio mexer, eu mexer meus braços, tudo aquilo que você tem controle faz parte do sistema nervoso somático. Aquilo que você não tem controle, que faz sozinho, faz parte do sistema nervoso autônomo. Então, periféricos são os nervos. Os nervos que você controla, que são aqueles que estão ligados no seu músculo, faz parte do somático. Aqueles nervos que você não controla, faz parte do sistema nervoso autônomo, tá? E esse sistema nervoso autônomo, que é aquele, ó, funções básicas e involuntárias do nosso organismo, ele pode ser dividido em dois grupos ainda, o parasimpático e o simpático. Já vou explicar para vocês um pouquinho sobre eles. Mas espero que tenha ficado claro, né? Nervos, então, faz parte do periférico, porque ele se espalha por todo o nosso corpo. Aquilo que a gente controla é somático, aquilo que a gente não controla é autônomo. Tá? E o autônomo se divide em simpático e parasimpático. Como é que funciona essa divisão de simpático e parasimpático? A divisão simpática e o parasimpático, eles são antagônicos. O que significa isso? Que um vai inibir a função do outro. Então, exemplo aqui, ó, se um tem a função de dilatar a nossa pupila, aumentar o tamanho da nossa pupila, o parasimpático ele vai inibir essa ação. Ele vai fazer o contrário, é sempre o oposto. Então, enquanto um faz uma função, o outro vai fazer o oposto. Então, exemplo, ficou um ambiente muito escuro e eu preciso de iluminação para enxergar. O que acontece com a nossa pupila? Ela dilata, ela aumenta para conseguir pegar mais luz do ambiente. Aí alguém vai lá e liga a luz do nada. O que vai acontecer com a sua pupila? Ela vai começar a contrair. Quem é que vai fazer essa movimentação? Vai ser o sistema nervoso autônomo, tá? São os nervos espalhados pelo nosso corpo que agem de forma automática. Não é tu que decide se tua pupila vai aumentar ou diminuir de tamanho. Ele faz isso de forma automática, tá?
Mas enquanto um vai dilatar a pupila, que é o simpático, o outro vai contrair. E aqui a gente percebe, que existem vários outros exemplos que a gente pode estar citando que envolvem essa questão de um bloquear o outro. Exemplo, inibição da salivação, né? Você deixa de salivar. Exemplo, tá com muita sede, faz muito tempo que você não bebe água, e aí o seu organismo não tem mais água para poder fabricar e produzir saliva, né? Que são as glândulas salivares da sua boca. E o que vai acontecer? Então, os nervos responsáveis por isso, eles vão inibir a salivação, vão impedir que você perca água para fabricar salivação, porque você não tem muita água no seu corpo, você está muito tempo sem beber água, ok? Aí você chega na sua cozinha, você estava na praia sem água, e aí você chega em casa e toma aquele golão de água, e o seu corpo começa a ficar de novo hidratado, né? Você tem a quantidade de água que precisa para ter atividade do seu corpo. Com isso, os nervos vão perceber essa ingestão de água e vai ter o estímulo da salivação. Então, vai começar a produzir saliva de novo, deixando sua boca úmida, né, molhada, sem prejudicar ali a digestão, se for preciso. Tá? E nós temos outros diversos exemplos, né? Relaxamento do brônquio, que seria o quê? Nossa respiração celular, nossa respiração pulmonar. Nosso pulmão tem os brônquios, que eles vão entregar oxigênio e pegar gás carbônico. E para fazer esse processo de entregar oxigênio para a corrente sanguínea e pegar o gás carbônico e levar de volta ali para a cavidade nasal, né, para sair do nosso corpo o gás carbônico, os brônquios, os bronquíolos, eles ficam contraindo e relaxando para enviar oxigênio e pegar gás carbônico, enviar oxigênio e pegar gás carbônico, tá? E quem é que faz isso? Os nervos que estão ligados a esse brônquios, tá? Então tá lá no teu pulmão, tá cheio de nervo, quem vai fazer a contração lá dos brônquios dentro do seu pulmão é os nervos que faz parte do sistema nervoso autônomo. Então, quem é que vai relaxar os brônquios? A divisão simpática. Quem é que vai fazer a contração dos brônquios? A divisão parasimpática. Então, percebe que os dois eles são opostos? Enquanto um faz uma coisa, o outro vai inibir essa função? É assim que funciona. Exemplo, você acabou de ser assaltado, tá? O que vai acontecer com o seu corpo? Você vai começar a suar, seu batimento cardíaco vai ficar muito alto, você vai ficar ali, ó, louco, né? Cada um vai ter sua reação, mas geralmente quando você leva um susto, é assaltado, acontece isso, o batimento cardíaco aumenta, sua respiração aumenta. Então, quem é que vai fazer tudo isso, né? Divisão simpática, eles vão dar uma ação. Quem é que vai fazer com que o seu batimento cardíaco volte ao normal, né? Ah, passou meia horinha. Tu não pode ficar também com o batimento cardíaco ali por 48 horas, 24 horas. Depois de um tempo ele volta ao normal. Mas quem é que vai definir isso? A divisão parasimpática. Ele vai fazer com que o seu batimento normalize, a sua respiração normalize, que suas glândulas sudoríparas, que vão fazer a liberação de suor do seu corpo, voltem ao normal, para de ficar liberando excesso de suor. Então, tudo isso vai ocorrer, tá? Então, enquanto um tem uma ação, o outro inibe essa ação. Beleza? Espero que tenha ficado claro esse esqueminha de simpático e parasimpático. E para dar um resumão de toda essa videoaula, segue a próxima imagem, que seria aqui um geralzão, né? Ele é um mapa mental explicando um pouquinho como é que está organizado o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso tem um central, que seria o quê? O encéfalo e a medula espinhal, e nós temos o periférico, que são os gânglios e os nervos, tá? O periférico, ele pode ser dividido em somático, que é aqueles nervos que a gente tem um controle, que eles estão ligados aos músculos do nosso corpo, e a gente tem um controle, e tem os nervos autônomos, que são aqueles que a gente não tem controle e ele age de forma automática, tá? E aí, nesse autônomo, nós temos o simpático, que vai fazer uma função específica no nosso corpo, e o parasimpático, que vai inibir, ele vai bloquear essa função, fazendo que o seu corpo volte ao normal. Beleza? Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários, tá? E a gente vai conversando durante a semana. Até a próxima videoaula e bons estudos!